Agora vamos para a última notícia do dia, que é treta, né, Felipe? Treta. O pessoal quer ver, né? Pau comeu, saíram na porrada aqui. Obviamente que não, brincadeira, mas ó, foi engraçado, cara. Discussão entre Vitor Biner e Pedro Ivo na ESPN. Eu só peguei o creme de la creme porque ela começa um pouco antes, mas só para vocês verem a discussão. E aí é legal não falar sobre a discussão, mas falar sobre o contexto da discussão, que é o papo Zubeldia no São Paulo, que rachou a torcida do São Paulo. Hoje há perfis que criticam os São Paulinos que elogiam o trabalho do Zubeldia e vice-versa. Hoje a torcida do São Paulo tá rachada no meio. Um treinador, tipo assim, o Zubeldia é o Bolsonaro do São Paulo, assim, rachou o país, assim. Grande corte. Ele ele rachou o São Paulo, assim. Ou ama ou odeia, não tem ninguém que, tipo, tá alheio ao Zubeldia. Ou que é a cabeça, ou ele é o maior técnico do São Paulo desde o Tele Santana, assim. Nossa. É meio que isso, cara. Vamos discutir sobre isso, e aí eu vou dar minha opinião também, que eu acho que é a opinião mais Caio Ribeiro possível, assim. Eu que detesto as opiniões do Caio Ribeiro, mas nesse aspecto a minha opinião é a mais Caio Ribeiro possível. Olha, Luiz, já vou falar, hein? Pode falar. O Zubeldia é um bananão. Tá? Esse é o Ronaldo, tá? Você tá fazendo o Ronaldo fenômeno. O Caio é um pouco... Precisa treinar um pouco mais. Esse é o Ronaldo. Mas enfim, você fez uma mistura de Ronaldo com Milene Domingues aí. Mas enfim, vamos lá. Milene Domingues. Nossa. Vamos ver aqui a treta na ESPN, Felipão. Bora, mãe. Muito bom, cara. Já começo a rir antes, que é muito bom. Aliás, só pra dizer, eu não conheço o Pedro Ivo, admiro muito o trabalho dele. O André Kfouri estará aqui na sexta-feira com o Fernando Meligeni para falarem sobre o novo livro escrito pelo André, sobre as histórias, memórias do Fernando com o seu pai. É excelente o livro, tô terminando aqui. É maravilhoso. O Jean Oddi, que estava na bancada, é um dos caras que eu mais admiro na imprensa esportiva de longe. Adoro o Jean. O William Tavares é um amigo pessoal que a gente ganhou depois que veio aqui. É um cara que a gente troca figurinha, um cara é um gentleman, um ser humano maravilhoso. E o Birner é simplesmente um dos caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer nesse meio. Assim. E um coração gigante. Gigante. Cara, eu amo. O Pedro Ivo ainda não teve a oportunidade de vir, mas terá. E é um cara que parece muito legal também. E eu quero muito que ele venha aqui. Então, assim, não há aqui nada que deponha contra ou a favor de ninguém. Pelo contrário, a gente ama todos que estão nessa mesa, tá? Vamos só dar o contexto, porque é verdade. Se eu tivesse alguém que eu não gostasse, vocês sabem que eu falo, não tenho problema nenhum. Com isso eu não tenho problema, cara. Esse tipo de coisa... Se fosse no UOL, talvez... No UOL? Os comentários seriam diferentes. Não, tem umas no Sport TV aí que não seria diferente, cara. Mas enfim, vamos guardar isso. Nossa, se fosse então no programa Esporte por Esporte, a TV Santa Cecília, aí fudeu, cara. Vamos ouvir. Com tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia jogar. Show de novo. Com tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo hoje entrou para perder. Desde o início você não aceita quem fala que o Palmeiras... E dá o contra-ataque para o Paulinho Você não aceita quem fala que o São Paulo poderia jogar um pouco mais hoje. Você quer trazer o São Paulo para uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, consegue-se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando alguma pessoa eu acho que o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu também no primeiro tempo. Espera um pouquinho aqui, gente. Só um minutinho. Vem, Jean. Eu acho que fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Para um pouquinho. Fica calminho, não. Segura aqui. Fica calminho, não. Deixa o Jean falar, senão a turma de cá também não fala. Vem, Jean. Não, é que eu acho que o fato do São Paulo... Caralho, cara. Bagulho. Cara, essa eu acho que é a primeira grande treta desse novo linha de passe nessa mesa de jantar. Assim. É isso, né, cara? Eu não lembro de outra não treta. Tem, é uma coisa muito... É uma coisa muito todo mundo parceiro, aquela coisa meio água com açúcar, assim, todo Felipe, mundo concordando com todo mundo. Fica calminho, Felipe. Baixa sua bola aí. Fica calminho. Baixa sua bola aí, pelo amor de Deus. Cara, eu acho maravilhoso esses debates,
Porque quando a gente já participou de programa de debate, né? Aliás, assim, em breve, novidades. Mas é uma delícia fazer e a temperatura sobe. Eu acho que é do jogo, eu acho que deveria subir mais. Eu acho que esse tipo de coisa é normal. Desde que terminou o programa, os caras, é do jogo, bola que vamos e partiu pro próximo, não tem... E conhecendo, assim, os caras como a gente sabe, muito provavelmente foi isso que aconteceu. Agora, a discussão aqui fica por um segundo plano, ela é engraçada e tudo mais, tem uma alta temperatura, mas eu queria mais falar sobre o cerne da discussão, que é a questão do Zubeldia, né? Que, como eu vinha falando, dividiu aí os São Paulinos. Eu nunca vi assim, um técnico dividir tanto uma torcida como tem acontecido no São Paulo. A ala que defende o Zubeldia acha que é um trabalho consistente. O São Paulo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro só ontem, no último minuto, embora tenha empatado muito. Defende que a diretoria vendeu muitos jogadores e o elenco do time foi totalmente precarizado, priorizando só o time titular. Time titular esse que sofreu muitas baixas com lesão e o Zubeldia teve que se segurar. Defende que ano passado o São Paulo teve a melhor campanha nos últimos tempos no Campeonato Brasileiro justamente com o Zubeldia. Defende que o São Paulo fez uma campanha muito boa na Libertadores passada, perdendo só nos pênaltis para o campeão, que foi o Botafogo. Foi talvez junto com aquela do Palmeiras, foi o mata-mata mais duro do campeão, do Botafogo. O São Paulo, inclusive, perdeu o pênalti que poderia ter se classificado. O Lucas perdeu um pênalti importante. Os caras eliminaram 2 tricampeões da América. E não bastasse isso, o Felipe, esse ano eles também estão muito bem na fase de grupos da Libertadores comparado a outros times. Por exemplo, o Flamengo tá periclitando, o Internacional, etc., o próprio Bahia, diferente do São Paulo, que tá muito bem. Então você tem uma ala aqui que olha para os resultados do Zubeldia e para o contexto do clube nesse momento, que mostra que o time partiu para uma reconstrução financeira e teve que baixar muito a folha salarial e com isso prejudicar o elenco, e ainda assim o Zubeldia torna o São Paulo competitivo. Outra ala já olha para o trabalho pensando, porra, é o São Paulo e esse cara entra vários jogos para empatar, joga contra o Palmeiras como se fosse time pequeno, etc. Isso não é o São Paulo. O São Paulo não tem que jogar assim, independentemente do time. Se você olha para o time titular que jogou, tem que jogar mais, tem que tentar machucar mais, tem que propor mais, etc e tal. Eu acho, e aí assim, eu tô o mais Caio Ribeiro possível, porque às vezes eu acho que dá para jogar mais mesmo. Por exemplo, ontem eu achei que dava para o São Paulo ter um pouquinho mais. Você via que quando o São Paulo pressionava esse Bruno Fux aí, que é calça jeans, o cara entregava a paçoca, velho. Entregava a paçoca. Você via que mandava pro São Paulo ter um pouquinho mais de ousadia, que poderia ter tido um resultado melhor. O São Paulo não tava enfrentando o Real Madrid, cara. Não, esse cara. Palmeiras é um time, mano, assim, que é muito competitivo, mas dá pra jogar, entendeu? E aí, assim... o São Paulo teve, mesmo com essa postura medrosa do Zubeldia, que eu já falei aqui o que eu penso dele, tem um debate meu e do Rodolfo, foi muito bom aqui no canal, eu defendendo um ponto, ele defendendo o dele. E é outro. E ontem o São Paulo teve, se a gente for ver mesmo, analisar, por mais que o Palmeiras tenha finalizado mais, tenha tido mais posse de bola, tenha pressionado mais, as duas melhores chances do jogo, Três, cara. Do São Paulo. 3. A bola que o Oscar sai na cara, se ele cava, ele poderia fazer o gol. Ali o Everton saiu bem, mas ele bateu mal. Ele bateu mal. Cavado. Se ele cavasse, esquece. E a mais clara pra mim foi a do Ferreirinha, que foi muito parecida. Era só tocar no André Silva, cara, era gol. Muito parecida com o lance do Yuri Alberto no gol do título do Corinthians Paulista, que ele pega na ponta esquerda, corta, a zaga do Palmeiras tá voltando de frente pro próprio gol, que é um erro isso. E o Gustavo Gomes é driblado e ele sai cara a cara com o Everton e chuta em cima do Everton. Se ele bate no canto esquerdo do Everton, ele fazia o gol. Se ele rola, o André abaixou a cabeça. Se ele rola, o André faz o gol, cara. E teve a jogada do Luciano, que ele, mano, no último lance do São Paulo, ele é lançado na cara. Ele e o goleiro, ele tropeça na bola, cara. Aí no contra-ataque saiu o gol do Palmeiras. O contra-ataque não chega a ser um contra-ataque, mas no ataque seguinte, o Palmeiras faz o gol. Mas agora, quando eu olho taticamente pro time ontem, independentemente da ideia, do que foi o plano de jogo, etc., dentro daquilo que foi escolhido como plano de jogo, eu vejo um time organizado taticamente, sabe? Então, assim... Na defesa. Então, nesse aspecto,
eu tenho mais pontos a favor do Zubeldia do que contra. Eu acho, por exemplo, que essa ala que chama o Zubeldia de horroroso, de fraquíssimo, de um treinador que tem que ser demitido imediatamente, eu acho assim, os caras que falam isso com todo respeito, assim, eu acho lunáticos, cara. Você dizer que o São Paulo pode apresentar mais, criticar o Zubeldia por mais, ok, eu acho isso. A gente criticou o Abel. Agora, assim, dizer que o cara tem que ser demitido, como tem uma ala que pede isso pra caralho, e ontem pediu de novo... Aí, assim, desculpa, eu fico muito mais do lado da galera que ama o Zubeldia do que dessa galera que odeia. Eu não amo nem odeio, mas eu tô mais perto da galera que ama, porque, assim, mas eu acho que um time competitivo perto do que o São Paulo tem hoje. Eu vou repetir a pergunta. Quando você olha pro elenco do São Paulo hoje, você imagina o São Paulo ganhando o quê na temporada? Esse elenco. Nada. E o time tá brigando de novo por Libertadores, vai ser um time difícil a ser batido no mata-mata, você não tem a dúvida. Se fosse um jogo de Libertadores ontem... Na casa do Palmeiras 1-0 tinha duelo. Ou não? Segundo jogo. Exatamente. Tinha duelo. Então, assim, é um time difícil de ser batido, um time que sabe das suas limitações, taticamente muito interessante. Então, assim, esperar mais o quê? Os caras querem o quê de volta no São Paulo? Eu acho que é a postura, Rodolfo. Cara, mas a postura por vezes aí eu vou parafrasear o Arnaldo Ribeiro. Como que o São Paulo foi campeão do mundo em cima do Liverpool? Não, mas aí é um jogo específico, né? Mas aquele Liverpool, Felipe, vamos combinar, aquele Liverpool lá não era nada demais, cara. Ué, mas era melhor que o São Paulo. Tanto que fez 3 gols e foram anulados por um fio de cabelo, assim. Sem VAR, inclusive. Mas o São Paulo foi campeão jogando assim já. Foi, cara, mas assim... Palmeiras já foi campeão jogando assim também. Na Libertadores, o São Paulo chegava no Morumbi e amassava. Mas assim, o Palmeiras já foi campeão... O São Paulo se impunha como grande que jogava dentro do campo do adversário. Qual que foi a postura... No Mundial, qual que foi a postura do Palmeiras na final da Libertadores contra o Santos? E aí, quando criticaram a postura, você ficou maluco. Foi campeão! Criticaram a postura. É específico, pô. Não é, cara. Foi específico, foi um jogo. A questão é, o São Paulo joga assim todo jogo. Não acho. Uma coisa é você jogar assim um jogo. Agora, você jogar contra o Fortaleza no Morumbi, você joga, sabe, por uma bola, joga por uma esticada, joga por uma jogada do Ferreirinha. Cara, desculpa, velho. Eu acho pobre e pouco... Mesmo sem Oscar, afinal de contas, a gente não consegue avaliar o que é o Oscar. Ele não jogou. Ele deu uma amostra na temporada que foi em janeiro no Paulistão contra o Corinthians. Que a gente ficou, nossa, o Oscar veio pro futebol brasileiro. O senhor, lembre-se, né? Vai ser o melhor jogador do Brasil na temporada. O cara não jogou, velho, até agora. Não, e outra, O Lucas é um jogador de vidro, que não consegue ter uma sequência desde que chegou. Vive até hoje do jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil de 2023. Essa é a verdade. O Caleri tá machucado. O Luciano, que é condecorado como um grande ídolo, e de fato eu entendo o contexto dele ser um ídolo do São Paulo pela fase, mas assim, é um jogador superestimado pra cacete, velho. Superestimado pra cacete, nunca ganhou porra nenhuma na carreira. E é superestimado, supervalorizado, meu Deus. E é banco do São Paulo. Eu falei ontem com o Murilo, meu grande amigo São Paulino. Falei, cara, é verdade que o Luciano é banco desse time do São Paulo? Ele falou, o Luciano é banco por opção do Zubeldia. Eu falei, ele não tá sendo poupado pra Libertadores? Ele falou, não, ele é banco. Pelo amor de Deus, cara. Então, desculpa, se fosse, juro, se fosse um técnico brasileiro no banco do São Paulo, já tinha caído. Com esse trabalho do Zubeldia, já tinha caído. O Zubeldia não cai. E você é a favor da queda? Cai. Hã? Você é a favor que caia? Eu acho que o São Paulo já teve alguns resultados aí que ele poderia ter caído. Se você fosse o Casares, você teria mandado embora já? Cara, olha, já. Caralho. Já, porque qual é a perspectiva que você tem de melhora do São Paulo ofensivamente, assim? Você acha que o Zubeldia vai tirar mais mas eu acho que a perspectiva... Mas eu acho que a perspectiva ela é de acordo com aquilo que você tem no material humano na mão. Qual que é a perspectiva do São Paulo contratar? Se é 0, a perspectiva de melhora também é. Eu acho que ele faz um bom trabalho com o que ele tem na mão. Você tá detonando o Oscar, tá detonando o Luciano, tá detonando os melhores jogadores do time do cara, e o cara é o culpado? Calma aí. Ele não consegue tirar o melhor desses caras. Mas espera aí, o Oscar fisicamente não consegue jogar, e aí não é culpa do Zubeldia. Ontem teve várias bolas que parecia que o Oscar tava jogando na China, assim, que ele não tinha noção da rapidez. Eu falei isso em dezembro. Não tinha noção da rapidez do jogo, assim, umas bolas que ele perdeu, assim, por não tomar decisão rápida, cara.
Entendeu? Sim, raciocínio devagar. Então, sinceramente, eu acho que com esse material humano que ele tem em mãos, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Ótimo. Nossa, cara. Com esse material, a não ser que você espere muito mais do que eu espero desse elenco do São Paulo. Eu não espero, cara. Não espero. Eu acho que é um elenco comum que os principais jogadores que poderiam dar um salto não jogam. O Lucas não jogou ontem de novo, porque não joga no sintético, que é o jogador mais diferente desse time. Aí o craque dos caras é o Ferreirinha, e o atacante dos caras é que é bom jogador, esse centroavante aí, mas que só joga porque o Caleri sofreu uma lesão grave, que também não vinha jogando bem. O Luciano, como você falou, é banco. Aí o ponta direita, que é o moleque lá, oscila. Ontem não fez um bom jogo. Sabe? Eu acho ótimo trabalho. Eu acho, cara. Ótimo. Exagerado, cara. Eu acho ótimo trabalho. Eu acho que se o Zubeldia tivesse esse aproveitamento do Santos aí, você estaria arrancando os cabelos. Pelo contrário, cara, se o Zubeldia tivesse classificando o Santos para Libertadores, perdendo pro campeão na Libertadores, isso é, mano, 10 mil anos à frente do que qualquer coisa que o Santos fez desde 2019, cara. Entendeu? Eu acho entendeu? Muito pouco pro São Paulo. E outra, eu não vejo o elenco do São Paulo tão acima do Santos assim, tá? Primeiro que o elenco do Santos custa quase o dobro do São Paulo, um spoiler aqui. E o Zubeldia consegue botar o São Paulo lá em cima. O Santos tá em 19º lugar. Então, Fato que... É outro técnico, tá? Igual o Roger, se cair, faço as pazes com o Marcelo Teixeira, ligo pra ele e falo, traz amanhã. Quê? Fato que diante da especificidade do São Paulo ter problemas financeiros, que a gente sabe, e não conseguir contratar por conta dessa questão, o Zubeldia vai ter esse elenco aí até o fim do ano, não é? Sim. Não vai contratar mais ninguém. Sim. Não vai contratar mais ninguém. Então hoje o São Paulo... Cara, a real é que é assustador, assim, você vê o São Paulo tendo que jogar... Assim, é o que eu falei, uma coisa é você jogar de uma forma reativa, de uma forma mais defensiva, em jogos específicos. Outra coisa é você jogar de uma forma reativa, defensiva e extremamente pragmática contra adversários menores, assim. Tipo, o São Paulo perdeu ponto pro Sport em casa, pô. São Paulo empatou com um Cruzeiro que na época tava esfacelado. Não era esse Cruzeiro eu aí acho agora que pode, do eu acho que pode, Jardim. Eu acho que pode ser criticado. Eu acho que mesmo com esse time sem os grandes jogadores, como eu falei, que estão mal, que estão voltando de lesão, que estão no banco, eu acho que mesmo assim, o Zubeldia poderia apresentar um pouco mais. Poderia ser minimamente mais ousado. Minimamente. Assim, um pouquinho mais. Foi igual você comentou, pô, ontem, se soltasse um pouco, o time criou dificuldades pro Palmeiras. O time teve chances ali, teve 2 bolas. E aí é aquilo, pô, você se propõe a jogar por uma bola e chega na cara do gol, seu atacante finaliza desse jeito, não dá pra criticar o técnico também. Mas Felipe, essas são críticas... Assim, sabe, dá pra você soltar um pouco mais. Essas são críticas pontuais. É um estilo muito amarrado de jogo, é um estilo muito... Parece que entra pra não perder, sabe? Não entra pra ganhar, entra pra não perder. E por isso que tá com essa quantidade bizarra de empates, assim. Uma quantidade absurda de empates em jogos que o São Paulo era melhor do que o adversário e não ganhou. Então eu acho que o Zubeldia merece sim ser criticado. Eu acho que merece. Eu acho que em vários momentos ele merece. Acho que há um endeusamento em volta dele super valorizado. Eu acho também. Eu acho também que tem uma galera que endeusa, fala que é o melhor técnico desde o Tele Santana. Eu acho exagero. Exato. Mas, cara, é o que eu falei. Eu tô mais perto da galera que ama do que da galera que odeia, assim. Porque uma coisa... Criticar o Abel já foi, o Felipe Luiz vem sendo criticado ao longo dos últimos tempos aí, os técnicos, todos eles podem ser criticados. Mas daí a demitir o cara, eu acho é loucura, entendeu? Como muita gente pede. Enfim. Não, eu não peço demissão, mas eu acho que se ele fosse... Mas você falou que já teria demitido. Ele já tinha caído. Então. Ele já tinha caído. Eu não sei. Ele tinha caído. Eu realmente não sei. O Renato Gaúcho no lugar dele já tinha caído. Eu não sei, cara. O São Paulo tem segurado os técnicos. O Rogério Ceni ficou muito mais tempo do que eu acho que deveria ter ficado no São Paulo, com um trabalho bem inferior a esse do Zubeldia. O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil, importante e tal, mas o Campeonato Brasileiro do Dorival Júnior ganhou um jogo fora de casa, né? Aliás, viu o Dorival ontem de novo, ontem não, no sábado de novo fora de casa contra o Mirassol. E
Isso aqui, já falei isso aqui antes, vocês me falaram que eu tava completamente louco, a gente vai conversar sobre isso. Vocês ainda vão perceber que o Ramon Dias é mais treinador que o Dorival. A gente ainda vai ter essa conversa. Vocês vão descobrir que o Ramon Dias é mais técnico que o Dorival. Eu não tenho a menor dúvida do que eu tô falando. Assim, a diferença para mim é gritante entre Ramon Dias e Dorival Júnior, mas vocês não estão preparados ainda para essa conversa. Não estão preparados. O nosso querido Murphys Depay também tem que ser criticado, viu? Claro. Tem que ser cobrado, velho. Que pataquada que o Sr. Murphys fez no sábado, hein? Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. O cara achou que era o quê? O Marcelinho Carioca, velho? Pra dar aquela cavada? Pois é. Pelo amor de Deus, cara.